Que Jesus abençoe nossos propósitos de melhoria íntima. Estamos no mês de outubro, mês de aniversário de Hippolyte Léon Denisard Rivail, o mesmo que mais tarde adotaria o pseudônimo de Allan Kardec. Portanto, em sua homenagem, vamos abordar o livro básico do Pentateuco que sintetiza a doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, publicado em 18 de abril de 1856. Temos aqui duas edições. Essa da esquerda é bem mais antiga, é do ano de 1860. Está ainda em francês, no seu original, e temos uma outra ao lado, uma edição mais moderna do Livro dos Espíritos. Um dia, resolveu-se no plano espiritual que se desencadearia uma revolução no mundo. Encarnaria no mundo, no Egito, entre os hebreus, um espírito de nome Moisés, que seria responsável por um fator fundamental: a passagem do politeísmo clássico ao monoteísmo. Moisés traria para nós a primeira revelação de um Deus único. Só que a ideia desse Deus apresentado por Moisés era um Deus líder e um Deus punitivo, vingativo, pela época em que Moisés vivia. Moisés foi até obrigado a acrescentar às leis divinas algumas leis suas sociais, onde vingou até muito tempo a pena de talião, olho por olho e dente por dente. Mais tarde, outro espírito foi chamado. Este, não no modo imperativo, pois ele próprio participara da construção do orbe. Nasceria em Belém, tendo por berço simples manjedoura. Seu nome, Jesus. Com Jesus, um novo passo para a humanidade. É a segunda revelação de um Deus único. E todos pensavam que Jesus viesse destruir a lei já em vigor, quando ele próprio afirma: não vim destruir a lei, e sim cumpri-la. E o Deus que Jesus apresentou foi diferente do que Moisés apresentara antes. Jesus apresentou um Deus Pai, um Deus amoroso, misericordioso. E trouxe também em suas mensagens a promessa de um Consolador. Quando ele se fosse, enviaria um Consolador. Bom, o tempo foi passando e a humanidade esperando. Os espíritos já vinham preparando a Terra para a terceira revelação. O cristianismo passando ao catolicismo, atrocidades acontecendo em nome da religião. Veio Francisco de Assis, que veio lembrar à igreja a necessidade da humildade, fazendo voto de pobreza. Joana d'Arc unificando a França. Havia a necessidade de uma modificação. O século XIX estava marcado pelo materialismo. A ciência afastava-se definitivamente da religião. Os filósofos, cientistas, pensadores atacavam os conceitos impostos pela religião. Darwin abala a igreja, afirmando: o homem é mais antigo do que se pensava. Ainda o próprio Darwin defende sua teoria do evolucionismo contra a existente do criacionismo. Então, na história da humanidade, houve a Revolução Francesa, embora com métodos impróprios, contribuiu bastante para a liberdade de pensamento. Em diversas partes,
Pessoas não comprometidas com a ideia espiritual, nomes como Karl Marx, Sigmund Freud e Jung, contribuíram para arejar as consciências. De certa forma, criou-se um estado em que já era possível acalentar-se a ideia da terceira revelação. No plano espiritual, cogitou-se a vinda de outro espírito. Encarnaria na França, em Lyon, Hippolyte Léon Denisard Rivail, que, sob o pseudônimo de Allan Kardec, seria o responsável pela codificação da doutrina dos espíritos, considerada a terceira revelação do Deus único. Doutrina espírita, ou espiritismo, era ele, o Consolador prometido por Jesus. Era esperado, esse Consolador também era esperado de um modo assim, fazendo bastante barulho. Esperava-se um apocalipse, alguma coisa que retumbasse, né, em toda a humanidade, que chamasse muita atenção. E o Espiritismo veio através de fenômenos, mesas girantes, pancadas em paredes, lápis nas pranchetas. E Kardec, com uma equipe de médium de toda parte, num trabalho hercúleo, codificou o Livro dos Espíritos. Foi preciso que o Espiritismo, qual uma cunha, entrasse nesses dois mundos, da antiga religião com a novel ciência, e veio propor um novo conhecimento, construído a partir das leis que regulam a relação entre o espírito e a matéria. Como, por exemplo, na ciência, a química mostra, através da fórmula da água, a relação entre o oxigênio e o hidrogênio. Os intelectuais precisavam de uma nova concepção de Deus. A que o Espiritismo apresentava atraiu sábios como William Crookes, Alexander Aksakoff, Ernesto Bozano e outros. Que nova concepção era essa? Como fora apresentada? Com uma simples pergunta: que é Deus? E esta pergunta está contida na primeira parte do Livro dos Espíritos. Não mais o antropomorfismo quem? Não mais o Deus que castiga com o inferno ou premia com o céu. Nem mais um Deus zangado com as criancinhas. A primeira parte do Livro dos Espíritos, que tem por título Das Causas Primárias, vai falar da criação, do espírito e matéria, do princípio vital. É uma parte que nos convida à reflexão, sem impor dogmas, não mais crer porque tem que crer, mas uma fé raciocinada, que enfrenta a razão em qualquer época da humanidade. Essa parte convida à observação. Observemos o nosso universo. A Via Láctea é o nosso endereço no céu. O Sol desaparece na Via Láctea. É uma pequena galáxia em meio a milhões delas. Como se criou a Via Láctea? Tem que haver uma causa estupenda, maior. Nós, espíritas, chamamos Deus. Esta é a primeira questão do Livro dos Espíritos. Que é Deus? E a resposta é: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Há uma relação entre o mínimo e o máximo e ainda não conhecemos tudo. Ainda mais compreender a essência de Deus. O Livro dos Espíritos abre espaço de liberdade para as pessoas pensarem na relação da realidade com a vida e com Deus.
Na segunda parte do Livro dos Espíritos, cujo título é Do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, vai se falar da espiritualidade, trazendo esclarecimento e conforto na força da fé raciocinada. Essa fé que enfrenta a razão em qualquer época da humanidade. Por exemplo, na Bíblia, no livro de Jó, não explica o sofrimento do justo. A doutrina espírita explica, através da reencarnação. O espírita sabe por que sofre. Cada ação negativa que praticamos ofendemos a nós mesmos e a lei universal, causando desequilíbrio. É necessário, pois, harmonizar. Se a mãe tem um filho excepcional, ela não se revolta, ela se indaga. Se a causa do sofrimento não está no presente, pode estar no passado. A essa compreensão chegamos quando conhecemos a segunda parte do Livro dos Espíritos, falando de reencarnação, causa dos sofrimentos, relação entre corpo e espírito e cuidar do espírito. Outras religiões falam do corpo e da alma, mas não explicam o espírito. E temos até uma observação aqui, que às vezes até o espírita mesmo fala do ponto de vista do corpo, quando diz assim, eu tenho um espírito forte, ou então diz, minha alma está em paz. Não falamos do ponto de vista do corpo, eu tenho que dizer, eu sou um espírito forte. Ou então, eu estou em paz, e não a minha alma. Eu sou um espírito que tem um corpo. Quando o deixo, vou para qualquer lugar. Ou fico por aqui. Quando a criancinha, a filha vem, mamãe, acabei de ver a vovó falecida. A mãe leva um susto. Por que temos medo de ver o espírito desencarnado? Isso não tem nada de sobrenatural aí. Espírito é natural, faz parte da natureza. O espírito e o corpo são naturais. Então devemos cuidar de ambos. Cuidamos tanto do nosso corpo, temos a preocupação com a higiene, com a alimentação, com os exercícios. Malhamos tanto. Antes da pandemia podíamos até frequentar as academias para malhar bem o corpo. Mas temos que lembrar de malhar também o espírito, para progredir. Como é que se malha o espírito? Estudando a terceira parte do Livro dos Espíritos, que tem por título das leis morais. É um capítulo que trata da nossa conduta, importante fator de progresso. Então a gente tem que ter uma religião específica, só quem é espírita que compreende isso? Não tem que ter religião nenhuma. O importante é que basta ser bom. Saber calar na hora certa, saber perdoar, amar. E Jesus é nosso modelo guia. Questão 625 do Livro dos Espíritos. As leis morais dão um roteiro para seguir o caminho ensinado por Jesus. A moral espírita não é apenas político-social, ela é transcendente, ou seja, tem consequências aqui e no além, na vida pós-morte. Eu assistindo uma vez uma palestra do professor José Carlos Leal, ele estava falando sobre livre-arbítrio, e uma mocinha tinha perguntado a ele, professor, o espiritismo proíbe usar biquíni de fio dental? Uma moça pode ir à praia usando biquíni? E eu achei muito interessante ele responder, bom, no tempo de Kardec não havia biquíni nem fio dental para Kardec perguntar isso aos espíritos, Mas o professor continuou,
A morte não modifica ninguém. O bêbado vai continuar bêbado. O aborteiro vai desencarnar e continuar aborteiro. E o tarado também. Então, a moça que vai à praia de biquíni dental, ela tem que saber que será duplamente paquerada, né? Os tarados daqui, da vida atual, e o tarado já desencarnado. É só usar o livre-arbítrio. Livre-arbítrio não é moral de opressão, de proibição, mas de esclarecimento. O livro dos Espíritos está de acordo com a assertiva de Jesus. Buscai a verdade e ela vos libertará. Só que a liberdade não é dada, ela é conquistada. Então, vencendo minhas dificuldades, minhas más inclinações, eu cresço do ponto de vista moral. E o progresso é individual. Isso é um consolo. E é disso, de consolo, que fala a quarta parte do Livro dos Espíritos, que tem por título Das Esperanças e Consolações. É nessa parte que nós vemos a promessa de Jesus cumprida, que o Espiritismo é o Consolador prometido. Que o céu e o inferno não são mais lugares circunscritos, não tem cima, não tem embaixo no universo. São construções mentais, depende das nossas emoções. Quanta gente a gente escuta falar que, puxa, minha vida está no inferno, estou vivendo no inferno, enquanto outras pessoas também exclamam, puxa, eu estou no céu. Então, nossas construções mentais, elas nos colocam, né, nesses lugares. Onde colocarmos nosso coração, aí está lá nosso tesouro. E o Espiritismo matou a morte. Acabou com essa ideia, não existe morte. Na perda de entes queridos, já conseguimos enfrentá-los sem revolta. Tanta gente encontra o consolo nas cartas do nosso saudoso Chico Xavier, nas psicografias, quantos filhos vieram consolar suas mães, né? E nós espíritas sabemos que para os nossos entes queridos que partiram, nós devemos enviar-lhes vibrações de paz, pois pensamentos de egoísmo os atingem, perturbando-os. E nós também aprendemos a lidar com a nossa própria morte. Não custa lembrar aqui aquela passagem interessante e até engraçada do Chico Xavier, quando ele conta que está no avião e acha que vai morrer, fica gritando, pedindo socorro a Nossa Senhora, e o Emmanuel ele pede calma, e ele dizendo, mas você não está vendo que eu vou morrer? E o Emmanuel diz, tá, mas morre com educação, né? Pelo menos. Então aprendemos a lidar com a nossa própria morte. O Espiritismo consola na vida também, não é só na morte. Porque eu já posso afirmar que eu sou um espírito imortal e sou responsável pela minha felicidade. Não a devo a ninguém. Então, lembrando disso tudo, ao deitarmos à noite, ao passarmos em revista o nosso dia, devemos agradecer a Deus, nosso Pai, nosso Criador, esse Pai amoroso e misericordioso. Devemos agradecer a espiritualidade, sempre atenta às necessidades da humanidade. Agradecer ao nosso Jesus, governador de nosso planeta, que veio servir-nos de modelo e guia para a nossa conduta, para ensinar-nos o caminho da verdadeira vida. Agradecer a ideia da reencarnação, que é uma oportunidade de reparar os erros do passado, harmonizando-nos com as leis divinas. E agradecer também ao nosso querido Kardec, pela codificação dessa bendita doutrina dos Espíritos. E assim, meus irmãos, fizemos um passeio rapidinho
pelo Livro dos Espíritos, que eu convido a todos para lerem e relerem sempre que puderem. Agradeço a atenção de todos. Tenhamos uma boa noite. Vamos à prece. Senhor Jesus, embalados pelos agradecimentos finais, não teríamos muito mais a acrescentar. Entretanto, como eterno pedintes que somos, solicitamos sua proteção para que possamos cumprir nossa jornada de uma forma mais lúcida do que nas últimas reencarnações, abençoando sempre nossas propostas de melhoria íntima, dando-nos forças para enfrentarmos nossas feras interiores, que tantas vezes nos atacam sob a forma do egoísmo, da vaidade, do orgulho, da maledicência e tantas outras. Ajude-nos a manter nosso pensamento em nível elevado, onde moram a caridade e a bondade, inclinando-nos a tratar melhor o nosso próximo. Que possamos perseverar nessa doutrina que nos convida a pôr em prática os seus ensinamentos, Mestre amado, mantendo-nos nesse caminho do qual o Senhor é um modelo e que o Senhor iluminou, pronunciando a frase que nos guiaria: eu sou o caminho, a verdade e a luz. Abençoe-nos, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus.